O presidente Jair Bolsonaro fez um longo discurso durante a cerimônia de abertura da 36ª edição da APAS Show em São Paulo, quando discutiu diversos temas relativos a seu governo e a possibilidade de uma guinada à esquerda do país. O presidente comparou seus ministros com os antecessores, mostrando como funcionava a política brasileira. O presidente lembrou que os ministérios eram literalmente negociados com os partidos e disse: assim era movida a política no Brasil. Por vezes me pergunto, como nós resistimos a tudo isso? O presidente relembrou sua trajetória até a eleição, a transição e a formação de ministérios, assim como as pressões de partidos para obter esses ministérios. Bolsonaro disse: não foi fácil segurar a onda e manter esses nomes lá. É foda trabalhar assim. Não se pensa no Brasil de jeito nenhum. O Brasil que se exploda. Essa é a máxima da política brasileira. Como viver num ambiente desses? Bolsonaro disse: eu até digo, me sinto como um prisioneiro sem tornozeleira eletrônica, mas eu entendo que isso é uma missão. O presidente acrescentou: nós temos que tentar mudar o Brasil, não temos outra alternativa. O presidente alertou contra os que tentam roubar a nossa liberdade. Ele disse que em 1964 tentaram nos roubar pelas armas e hoje tentam nos roubar pelas canetas. O presidente defendeu a liberdade de expressão de todos e relembrou o desabafo de ontem, reiterando: todo aquele que viu nas manifestações de rua de 7 de setembro ou 1º de maio como sendo manifestações contra a democracia, atos antidemocráticos, para mim essa pessoa é um psicopata ou um imbecil. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, em residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, bloqueio de contas bancárias, inclusive de jornalistas, parlamentares e de pessoas que sequer são investigadas, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar o nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Porque a intenção no passado, quando se escolhia ministro, era para acalmar partidos e ganhar voto. E outras coisas mais. Fez um trabalho excepcional. Todos os 10 ministros, na exceção de um, que chama ministro Palaciano, que se desincompatibilizaram para possível disputa eleitoral, os dele, foram
indicados por eles próprios. Não teve nenhuma negociação, porque se fizer, dá problema. Não tem como, não dá problema. Até eu vejo aqui, não quero falar em nome do partido, mas tem deputados estaduais que teriam que estar conosco. Não estão por quê? Porque tem vínculos no Estado. Nós temos que enfrentar isso daí. Não vim aqui fazer campanha para ninguém, mas é uma realidade que sempre foi uma máxima da política brasileira. Vocês lembram, há poucos anos, manchetes de jornais: tal partido ganha o ministério, o outro partido perde o ministério. Eu lembro eu estou falando isso para vocês entenderem um pouco de política. Eu lembro de eu parlamentar, 28 anos, uma votação importante, chegava a lista da fidelidade. O que é a lista de fidelidade? Os parlamentares que votavam com o governo, um projeto não republicano, obviamente, e de acordo com a lista de fidelidade, ele ia, junto ao respectivo presidente da República na época, exigir mais isso ou aquilo. Assim era movida a política no Brasil. E por vezes eu me pergunto, como nós resistimos a tudo isso? A resposta foi dada em 2018. Quem eu era, parlamentares? Eu não era ninguém. Era um desgraçado, um deputado que falava para as paredes, que respondeu uns 20 processos de cassação, nenhum por corrupção, quase todos por ocupar a tribuna, que resolveu, no final de 2014, depois da reeleição daquela senhora, falar: tem que mudar o Brasil. Como? Se não eu botar o meu na reta. Porque uma reeleição minha estava garantida, até mesmo para o Senado. Fui à luta. Andei pelo Brasil sozinho no primeiro momento. Depois começou a chegar mais gente, como o Onix, que está ali embaixo, entre outros. Uma chegada épica em Manacapuru, coração da Amazônia. Cheguei no barquinho lá, tinha uns 200 no porto. Nós pensamos exatamente a mesma coisa. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? E eles pensaram: o que esse cara está fazendo aqui? Um candidato a presidente chegando sozinho. É para dar risada, pessoal. Mas tem que mudar o Brasil. Usei aquela máxima do João 8,32. Foi indo, andando para os aeroportos, muita gente presente, ninguém noticiava nada a nosso respeito. Chegou setembro, tentaram me tirar de combate uma facada, mas eu sou imorrível. Além de outros 2 is que eu não vou falar aqui. Veio as eleições. Tem uma história para contar sobre urna eletrônica, mas não vou tomar o tempo dos senhores aqui agora. Como é que tu chegou? É simples, um dia eu conto. Depois, transição, formar ministério. Como tem gente amiga indicando ministros, secretários, assessores, não aceitei de ninguém. Fomos entrevistando um a um. Compare os nossos ministros com os ministros que nos antecederam. Aqui em cima está o Marcos Pontes, está o Tarcísio, está o Onix lá embaixo, está o Paulo Guedes, o antecessor dele tirou férias na cadeia, entre tantos outros, como Tereza Cristina. Podia citar Damares. Não foi fácil segurar a onda e manter esses nomes lá, porque tive reunião no gabinete. Quantas vezes chegava um parlamentar gordinho lá, nada contra os gordinhos, né? Olha, se não arranjar esse ministério, não entra em pauta nada, nem na Câmara, nem no Senado. É foda trabalhar assim. Não se pensa no Brasil de jeito nenhum. O Brasil que se exploda. Essa é a máxima, quase que uma regra, porque tem muitas exceções por aí, da política brasileira. Como trabalhar num ambiente desse? Eu até digo, estou lá na Palácio da Alvorada, me sinto como um prisioneiro sem tornozeleira eletrônica, mas eu entendo que isso é uma missão. Nós temos que tentar mudar o Brasil.
Não temos outra alternativa? O que tentaram nos roubar em 64, tentam nos roubar agora. Lá atrás pelas armas, hoje pelas canetas. Liberdade de expressão. Um dia falaram para mim, olha, e quem levanta uma faixinha de AI-5? Você tem que ter pena desse cara, não é prender esse cara não, tem que ter pena dele. Ele nem sabe o que é AI-5. Aí quem levanta a faixinha, artigo 142. Pergunta para ele, o que é artigo 142? Muita gente não sabe. Assim, quando a esquerdalha me chama de fascista, não sabe o que é ser fascista. Mas eu entendo tudo isso como liberdade de expressão. Até eu desabafei ontem com a imprensa, né? Falei, olha, todo aquele que viu nas manifestações de rua de 7 de setembro ou 1º de maio como sendo manifestações contra a democracia, atos antidemocráticos, para mim essa pessoa é um psicopata ou imbecil. A liberdade é mais importante que a nossa própria vida. Vamos entrar agora no evento de hoje, porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos, que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Não estou dando recado para ninguém.